Hoje eu converso com Francisco Marins e João Henrique Saravia. A gente estava falando no bloco anterior sobre esse desafio que as micro e pequenas empresas têm, que elas estão respondendo a contento, né? É inédito também essa forma do Sebrae entrar, quer dizer, de ter uma instituição que entra como parceira do comitê e trabalha também para a inclusão das micro e pequenas empresas, não? A primeira coisa inédita, na verdade, é que é a primeira vez que nos Jogos Olímpicos na verdade a gente fez isso com 3 anos de antecedência, a gente divulgou todo o nosso plano de compras. Então a gente já tinha um orçamento, o orçamento atualizado naquela data, e obviamente a gente já sabia tudo que a gente precisava comprar. Você estava me perguntando quantos serviços, são 750 categorias, né, de compra mais ou menos que a gente contrata. A gente já sabia o que ia precisar, quando que ia precisar começar a trabalhar com um fornecedor já escolhido para preparar a operação. Às vezes você precisa do fornecedor já escolhido 2 anos antes. Então, quer dizer, já está acontecendo agora, né, nesse momento. Já está acontecendo agora. Então a gente sabe a data de quando a gente vai precisar cada coisa. E aí a gente senta com... Isso possibilitou que a gente pudesse sentar com o Sebrae e apresentar para eles, E aí eles olharam aquilo lá e viram, disso aqui a gente tem empresas capacitadas que podem entrar aqui. Algumas empresas a gente vai fazer a contratação direto da empresa. Outras vezes, isso é um trabalho muito legal que o Sebrae faz, no encadeamento. Então, por exemplo, a pessoa que faz fechadura de porta, de repente eu não vou comprar diretamente nenhuma fechadura de porta, mas eu vou precisar de fechaduras de portas em algumas instalações que a gente vai montar ali. Então, ele já coloca essa empresa em contato com as empresas que a gente vai contratar diretamente. Isso fortalece essa relação que a gente tem um pouco com algumas empresas âncoras no país, né? Então, nos nossos programas de capacitação de fornecedores, nós já realizamos um pouco esse trabalho. E em relação ao comitê, né, assim que eles contratarem uma grande empresa, nós seremos informados e vamos realizar umas rodadas de negócios, para que a micro e pequena empresa possa apresentar, então, o seu serviço ou o seu produto. Isso garante o desenvolvimento. Essa maneira transparente, nossa negociação, que é garantida por um acordo que nós temos, é que possibilita esse desenvolvimento. Não só no Rio de Janeiro, como em todo o país, porque nós não estamos buscando apenas empresas fluminenses. Não há reserva de mercado. Esse movimento das Olimpíadas e Paralimpíadas requer um número grande de empresas. Mas ela também exige, quer dizer, na verdade a gente está trabalhando aqui com uma perspectiva que era uma grande preocupação das pessoas que olhavam para os mega-eventos de não ter que importar tudo, quer dizer, a gente também desenvolver o mercado e desenvolver a indústria internamente. O foco está realmente em cima disso. Em primeiro lugar, tem essa preocupação com os pequenos negócios no Brasil. E o que está acontecendo ainda, que está muito, muito empolgante, é que quando eles conversam com algumas empresas que não são do país, já pedem para encaminhar para o Sebrae para que a gente possa começar uma conversa para uma possibilidade de uma joint venture, de acordos entre as pequenas empresas e essas empresas estrangeiras. Ou seja, existe um mercado aí de troca, uma possibilidade de troca de tecnologia, de muita inovação, para que os dois segmentos, né, dessas empresas possam estar atendendo a essas exigências. Ou seja, a gente está falando mesmo em desenvolvimento, em competitividade, em melhoria. E legado econômico. Porque para essas empresas estarem no cadastro de fornecedores, as micro e pequenas, elas entram via Sebrae, não é isso? E há também a questão da certificação internacional. Nós temos as Nações Unidas, elas exigem uma espécie de um código nacional de atividade que nós temos aqui no país, né? Mas nós temos uma liberdade, a empresa tem a liberdade de adquirir até 99 códigos como esse, mas nas Nações Unidas não estamos falando de um evento internacional e que precisa ter uma codificação exigida pelo comitê. Então o Sebrae recebe esses dados dessas empresas e classifica internacionalmente com esta codificação. E nós estamos oferecendo isso gratuitamente para essas empresas. Quando nós encaminhamos esses dados para o comitê, essa codificação internacional, ela já acompanha esse banco de dados dessas empresas. E abre uma perspectiva de fornecer depois para outros mega-eventos, para outras Olimpíadas, né? Claro. Só reforçando, nosso foco é sempre contratar a empresa nacional.
Mas, assim, as concorrências são transparentes e se obviamente vier uma empresa estrangeira que tem uma proposta comercial e técnica que é muito boa, é a melhor de todas, a gente não vai fechar as portas para isso. Mas o que a gente fala para essas empresas, né, principalmente as estrangeiras, se elas vão estar estabelecidas no Brasil, né, procure seus parceiros locais, porque tem muitas coisas que você tem que conhecer o Rio de Janeiro, você tem que conhecer o Brasil e não dá para a Olimpíada ser um evento piloto para uma empresa, para nenhuma empresa. Né? Então, não dá para ser iniciante, tem que estar... Exatamente. Então tem casos grandes, por exemplo, a empresa que faz toda a parte de gestão das cerimônias, né? Então você tem cerimônia da tocha que vai teve a cerimônia que a gente fez de passagem da bandeira no encerramento de Londres e as famosas cerimônias de abertura e encerramento olímpico e paralímpico. A gente já colocou, quando a gente foi fazer na documentação da concorrência, que era obrigatório você ter essa experiência de um mega evento, que isso realmente não existia no Brasil e a gente precisava disso, mas que você tinha que ter uma empresa nacional que está acostumada também a fazer os grandes eventos que a gente tem. Né? Então, por exemplo, a joint venture que surgiu foi uma empresa que já fez algumas aberturas e encerramentos olímpicos de inverno e de verão, com uma empresa que faz, por exemplo, o Réveillon de Copacabana, a Fórmula 1 aqui no Brasil. Então, eles já entendem, eles conseguem se conversar e somar e fazer isso ser melhor. Tropicaliza também esse fornecimento. Né? E que contratam de pequenas empresas. Né? Então, assim, esse casamento, ele é perfeito, essa garantia. E eleva o padrão, né? A gente está falando também de uma elevação do padrão de serviços que a gente não tinha uma outra oportunidade de fazer dessa forma, tão rápido em tantos setores. Isso precisamos destacar, quer dizer, o empresário de micro e pequena empresa precisa estar atento a essas oportunidades e não ter medo desse desafio. Pelo menos tem que participar do processo para melhorar. Se ele não conseguir vender nada para o comitê, ele está qualificado. Ele participou do processo. Ele já será uma referência não só para outros eventos fora do país, como também para outros grandes eventos ou para alguma atividade econômica que venha se desenvolver em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, não precisa ter medo, tem que participar, tem que sair, como eu falei ainda há pouco, da zona de conforto, porque nós estamos falando em produtividade e qualidade no atendimento para tudo quanto é cliente. A gente vê uma quantidade de empresas que forneceram para jogos passados, que vêm falar com a gente com uma experiência incrível do que eles fazem, coisas super específicas, e que eles realmente alcançaram essa possibilidade de se internacionalizar a partir dos jogos, porque ela era uma empresa lá pequena do país dele, às vezes continua sendo uma empresa pequena, mas ele consegue participar desse tipo de competição, por ter entregado alguma coisa muito boa em outras, né? Ou pelo menos concorre nas concorrências que a gente faz aqui muito bem, porque ele entende muito do assunto. Pega os jogos militares, né? Aconteceram aqui no Rio de Janeiro e de imediato nós identificamos, por exemplo, no setor gráfico, empresas que fizeram trabalhos ótimos para os jogos militares. Né? Aluguel de ônibus. Quantos ônibus foram alugados para acontecer os jogos militares? Essa sequência de eventos que o Rio de Janeiro foi testando, né? Trabalhando, Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, a própria Copa e as Olimpíadas, tudo isso vai ser, assim, faz parte de um processo de desenvolvimento também da própria postura, né? Frente aos negócios. O que a gente está abordando aqui é de extrema importância por isso. Quer dizer, o empresário, está acontecendo. Né? Pega aqui o histórico. O empresário não pode perder tempo, porque já está acontecendo. A gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.